Queridos, vocês estão felizes? Amém. Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Estou muito feliz, queridos. Muito gostoso ver, né, as coisas acontecendo, né? Uma equipe de louvor se formando. Lá em Vitimarsum, eu estava conversando com a Keren, nós passamos um ano, queridos. Um ano, até formar a primeira equipe. No começo vinham alguns amigos meus de Curitiba nos ajudar no louvor. Algumas vezes a gente fez no CD, nem existe mais CD, né? A gente fazia no computador mesmo, colocava as músicas ali, a gente tinha uma TV, a gente tinha uma sala mais ou menos desse tamanho aqui, que era dentro de uma escola, e a gente começou ali, ficamos 11 meses nessa escola, depois nós fomos lá para o templo onde a maioria aqui conhece, ficamos mais um tempo ainda sem ministério de louvor, depois nós começamos com as pessoas se levantando, e foi indo o processo. Hoje nós temos 3 equipes de louvor lá, queridos. 3 equipes de louvor completas, coisas acontecendo. E aqui vai ser mais rápido. Posso ouvir um amém? Amém. A palavra que nós temos aqui, que aquilo que nós levamos 7 anos para construir lá, Deus vai fazer em 1 ano aqui. Amém. Nós cremos nessa palavra, nós cremos naquilo que Deus tem falado conosco, nós cremos nos processos de Deus, e nós estamos vivendo esse ano, o ano do florescer. Posso ouvir um amém? Amém. Onde nós vamos ver áreas da nossa vida florescendo, coisas acontecendo, vamos ver o florescer de Deus em nós e principalmente, queridos, através de nós. Queridos, se Deus florescer algo na sua vida, não é para você. Não é para você. Você pode ter certeza. Os frutos que nós geramos não são para nós. O conhecimento, a revelação que Deus nos dá não é para nós. É para que a gente possa servir melhor. Se você vê os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, que é o amor, e os seus gomos, que são alegria, mansidão, benignidade, bondade, fidelidade. Queridos, a bondade é para quem? Para o meu irmão, sim ou não? Sim. O domínio, quem usufrui do seu domínio próprio? O seu próximo. Você já andou com gente explosivo? Que não tem domínio próprio? Bah! Quem usufrui do nosso domínio próprio? É o nosso próximo. É o nosso próximo. Sim ou não? Então, quando florescemos, queridos, florescemos para abençoar o nosso próximo. Olha o que Salmo 92, capítulo 12, que é o tema do ano, nos fala. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Quem são os justos? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Não aqueles que ganharam algo pela sua justiça própria. Não aqueles que são os bonzinhos, mas são aqueles que foram revestidos de Cristo Jesus. Aqueles que nasceram de novo pela obra redentora de Cristo. E eu e você somos justificados em Cristo Jesus. Nós somos justos pela graça de Deus sobre as nossas vidas. E nós vamos florescer como a palmeira. Falam amém. Amém. Nós vamos florescer, queridos. E eu e você temos a possibilidade de viver um ano sobrenatural. Nós temos a possibilidade, queridos. Por quê? Porque Deus nos dá a direção, Deus nos dá a promessa. Agora eu e você precisamos entrar nos processos de Deus. Eu sempre falo, queridos, que nós temos a possibilidade de viver as promessas. Sabe por que a possibilidade não a garantia? Porque você precisa entrar no processo. Você precisa entrar no processo. Queridos, olha o que Êxodo, capítulo 13, versículo do 3 ao 5 nos fala. Êxodo, capítulo 13, do versículo 3 ao 5. Olha que interessante. Eles estavam prestes a sair do Egito, queridos.
Moisés diz ao povo: lembrem-se dessa data, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Hoje, mês de Abib, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos aveus, dos jebuseus, terra que o Senhor jurou aos seus pais que daria a vocês, terra que emana leite e mel, vocês observarão este rito neste mês. Queridos, o povo estava se preparando para sair do Egito, e eles têm a possibilidade de entrar na terra que emana leite e mel. Queridos, eles têm a possibilidade de entrar nessa terra. Deus havia prometido essa terra a Abraão lá atrás: saia da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou ainda te mostrar. Abraão andou como nômade. Deus tinha dado uma promessa de uma terra a um homem que era nômade, queridos. E esse povo, queridos, está prestes a ver essa terra, a observar essa terra, a ver uma terra que emana leite e mel. Essa geração estava pronta para entrar, queridos, na terra prometida. Só que eles não entraram. Queridos, eu e você temos promessas, sim ou não? Nós temos promessas aqui para Campo Largo. Promessas que o próprio Deus tem nos dado. Deus tem nos dado direções, queridos. Deus tem nos mostrado. Nós temos visto no espiritual aquilo que Deus tem prometido para nós. E nós temos a possibilidade de entrar, sim ou não? Sim. Só que esse povo, ele não entrou. E por que ele não entrou? Olha o que Hebreus capítulo 3, versículo do 15 ao 19 nos fala. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? E assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Queridos, aquele povo viu o milagre, viu Deus tirando eles do Egito com mão forte. Eles foram tirados, queridos, do Egito, queridos, e foi transferida a riqueza do Egito para eles. Houve uma transferência de capital. O Egito, queridos, era a potência mundial da época. E quando o povo de Israel saiu, ele saiu com despojos, queridos. As mulheres ofertaram as suas joias para que aquele povo vazasse da terra. Agora imagine, o Egito, queridos, era a capital mundial, queridos. E eles saem daquele lugar, queridos, com mão forte, com despojos. Eles saíram enriquecidos do Egito. Só que eles não entraram na terra. Por que eles não entraram? Por causa da incredulidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não estava, queridos, indignado com aquele povo por causa de imoralidade. Deus não estava indignado com aquele povo por causa de comportamentos sociais. Deus não estava indignado com aquele povo, queridos, por coisas que eles estavam fazendo. Mas Ele estava indignado com aquele povo porque eles não criam naquilo que Ele estava falando. E o autor de Hebreus nos alerta: se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o seu coração. Ah, pastor, mas imoralidade, queridos, Deus, não estou falando que isso é liberado. Deus trabalha, trata
nos guarda, existe uma ética, um ethos cristão. Só que Deus se indignou com esse povo por causa da incredulidade. Deus tira eles com mão forte, queridos, desmonta, queridos, os 10 deuses do Egito. Cada praga atacou um deus, queridos. Deus desmonta toda a estrutura do Egito, queridos. Toda a riqueza do Egito, queridos, cai na mão desse povo. Esse povo sai daquela terra, vê milagres, vê o mar se abrindo, queridos. E aquilo ali foi literal, queridos, não é uma alegoria, queridos, aquilo aconteceu. Só que eles não creram. E por causa da incredulidade, eles não entraram. Eles não creram na palavra de Deus. Por isso, queridos, que todos que ouvem a palavra de Deus têm a possibilidade e não a garantia de viver a promessa. Você tem promessa de Deus na sua vida? Sim ou não? Sim. Então creia. Lute para crer. Olha o que Hebreus capítulo 4, versículo do 1 ao 2 nos fala. Portanto, visto que nos foi deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-lo. Porque também a nós foram anunciadas as boas obras, exatamente como aconteceu com eles. Eles quem? O povo lá do Egito. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidas por meio da fé com aqueles que a ouviram. Algumas traduções vão falar assim: não foi misturado fé aquilo que eles ouviram. Queridos, aquele povo ouviu a promessa, mas eles não misturaram fé. Deus está dando a promessa, queridos. Esse é o ano do florescer de Deus nas nossas vidas. Vamos dar um amém aí? Amém. Esse é o ano, essa é a promessa. Agora, como misturamos fé ao que ouvimos? Quando eu e você começamos a misturar fé ao que nós ouvimos, nós vencemos a incredulidade. Queridos, misture fé. Misture fé. É assim. Queridos, nós vamos crescer como igreja, sim ou não? Sim. É assim. Ah, pastor, mas Campo Largo é muito difícil, pastor. Muito difícil. Misture fé. Aleluia. Ah, pastor, aqui o povo é idólatra. Queridos, misture fé. Misture fé aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Creia. Misture fé, queridos. Vença a incredulidade. E hoje, se eu pudesse dar um tema para a minha mensagem, eu daria esse tema: a vitória da fé. Aleluia. Glória a Deus. A vitória da fé. Existem ataques de incredulidade sobre a minha e sobre a sua vida, mas nós vamos viver as vitórias da fé. Amém. Olha o que Números capítulo 13, do versículo 31 ao 33, é sobre esse texto que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Moisés envia 12 príncipes, queridos. Foram 12 príncipes, não foram qualquer um. Ele selecionou 12 príncipes, cada um de uma tribo, e enviou esses homens a observar a terra que Deus havia prometido. E Deus já havia falado que a terra emanava leite e mel. E a instrução de Moisés foi o quê? Vejam a terra. Sim ou não? Sim ou não? E o que eles viram? A maioria, os gigantes. Ele não perguntou sobre o povo. Ele só falou assim: vão e vejam a terra. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo:
A terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. A incredulidade, queridos, sempre nos ataca mostrando a nossa limitação. Olha o que o verso 31 nos fala. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Queridos, a incredulidade, ela sempre vai jogar na nossa cara as nossas limitações. Não podemos. Queridos, o que é poder? Poder é poder fazer ou não fazer, é simples. Poder é fazer ou não fazer. O que a incredulidade vai jogar na nossa cara? Você não pode. Você não pode. Segundo a vontade de Deus, nós podemos tudo naquele que nos fortalece, segundo a sua vontade. Queridos, a incredulidade, ela sempre vai jogar na nossa cara as nossas limitações. Quando nós iniciamos Vitimarsum, queridos, o nosso maior desafio era financeiro. Nós fomos para lá sem salário, queridos, com 2 crianças pequenas, a Aline com 4 meses e a Analice com 3 anos. Quando nós estávamos saindo de Paranavaí para iniciar o projeto sem salário, a primeira coisa que o meu pastor me perguntou, falou: como que você vai se manter lá? Eu falei para ele: se eu soubesse, se eu tivesse todas as respostas, eu não andava por fé. Quando a gente estava saindo de Paranavaí, um pastor amigo meu falou assim: pega meu carro, vem e viva 6 meses lá. E ele só tinha um carro, queridos, ele não tinha 2, ele ficou um tempo a pé, e ele me ofertou o carro. Veio para cá, trouxe o carro, foi embora, nós vendemos o carro, vivemos 6 meses. O resto eu não consigo te explicar de onde vem dinheiro. Mas não passamos fome, queridos. Nunca trazemos um aluguel. Sem renda, queridos, de nenhum lugar. Quando a gente olha, a gente tem todas as anotações de entrada. Quando eu olho as planilhas, eu falo: Jesus, da onde, como que a gente viveu? Quando a gente veio para cá, queridos, qual foi o desafio? Financeiro. Não faltou nada, queridos. Não está faltando. Aleluia. E o caixa da igreja está no azul. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho uma boa notícia, já vou contar para vocês. Ainda recebemos uma oferta para a gente pôr os fogos. Já estamos comprando fogo, nós vamos forrar aqui, vai ficar bem mais bonito. Glória a Deus. Queridos, por quê? A incredulidade sempre vai jogar na nossa cara o que a gente não pode, ou o que está faltando. É o processo natural, queridos, nós precisamos nos levantar. Eles poderiam atacar aquele povo? Sim ou não? Sim. Claro que sim, queridos, Deus falou: vão lá, expulsem aquele povo da terra. Eles poderiam atacar, sim ou não? Sim. Sim, por quê? Porque eles tinham a palavra e a promessa. Nós temos a palavra e nós temos a promessa. Queridos, Campo Largo não é mais a mesma, você pode ter certeza. Nós temos a palavra e nós temos a promessa. Mas por que eles não atacaram? Olha o que eles falaram ali, queridos. Porque é mais forte do que nós. Porque é mais forte do que nós. Preste atenção aqui, queridos. Há poucos dias, esse povo, com a ajuda de Deus, tinha destruído a capital do mundo da época. Há poucos dias, eles tinham desmontado a capital bélica daquela época, que era o Egito, que tinha os maiores armamentos, tinha o maior exército, era extremamente evoluído em guerra. E com a ajuda de Deus, eles desmontaram aquele povo. Sim ou não? Há poucos dias, queridos. Tanto
Tanto é que isso se tornou notícia aos arredores. Olha o que aconteceu 40 anos depois, queridos, lá com Raabe. Olha o que Josué capítulo 2, versículo do 8 ao 10 nos fala. Preste atenção. Antes, isso se passaram 40 anos, eles rodaram no deserto, voltaram, Josué manda novamente as pessoas olharem, espiarem a terra, dois espias foram, e olha o que aconteceu. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi onde eles estavam no terraço, e lhes disse, preste atenção o que Raabe, queridos, falou para eles. Bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, isso já tinha passado 40 anos. Bem sei que Deus deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Soém e Og, e que estavam do lado do Jordão, aos quais vocês destruíram. A incredulidade vai dizer que a luta, a circunstância é mais forte do que você. A fé vai dizer que o mesmo Deus que te livrou no passado, te livra hoje. Sim ou não? Sim. Que 40 anos depois o povo estava apavorado com eles. Quando nós falamos de batalha espiritual, às vezes a gente empodera demais Satanás e seus demônios. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, eles têm pavor, queridos, da igreja. A única coisa que eles fazem é tentar nos enganar. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Sim ou não? Sim. Consegue me entender? Sim. Pavor, queridos. A fé vai dizer que o mesmo Deus que nos livrou no passado vai nos livrar hoje. Se apegue à sua história com Deus. Deus tocou, queridos, o seu passado, está no seu presente, está desenhando o seu futuro. Você tem história de testemunho de Deus agindo na sua vida, sim ou não? Sim. Ele te abandonou alguma vez? Não. Ele não vai te abandonar hoje. Amém. A incredulidade ataca mostrando as nossas limitações. A vitória da fé nos mostra o lastro da história de Deus nas nossas vidas. Aquilo que Ele fez no passado, Ele vai fazer no presente. Glória a Deus. A voz da incredulidade, queridos, sempre vai falar que não vale a pena. Olha o que o verso 32 de Números capítulo 13 nos fala. Olha lá. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. O que eles estavam falando? O negócio é o seguinte: não vale a pena. Não vale a pena se sacrificar. Não vale a pena. A terra não é boa. E que às vezes a gente cai até aqui falando assim: Campo Largo não é terra boa. Que nada funciona direito. Até os motoristas é ruim. Tudo barbeiro. Terra não é boa. Queridos, é terra boa, queridos. Aleluia. Vale a pena, pastor, ir para lá, cuidar de igreja. Estão tão bem lá em Vitimarsum. Queridos, é terra boa. É terra boa. Povo esquisito, pastor. Esse povo aí não quer nada com Jesus, queridos. Terra boa. Sim ou não? Sim. Eles falaram mal da terra que haviam espiado. Só que espera aí, queridos.
A terra boa ou não era boa? Era boa ou não era boa? Olha o que Números capítulo 13, versículo 27 nos fala. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual que você nos enviou. De fato, é uma terra boa, onde mana leite e esses são os frutos dela. Um cacho de uva que 2 pessoas precisavam carregar, e existe esse cacho. Você pode pesquisar lá na internet e você vê um cacho gigante. Era terra boa ou era terra ruim? Boa. Era terra boa. Sabe por quê? A promessa de Deus sobre a sua vida é coisa boa. Aquilo que Deus tem para a sua vida é coisa boa. A vontade de Deus para mim e para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Boa porque Deus é bom. Perfeita porque Deus é perfeito. Agradável, queridos, a melhor tradução do grego seria aceitável. É vontade aceitável. Que você fala assim: poxa, eu aceito isso na minha vida. Aceitável sobre nós. Viver a vontade de Deus é bom, queridos. Por quê? Porque Deus é um Deus bom. Viver o florescer de Deus é bom. As conquistas que Deus nos dá são boas, queridos. Só que tem um porém. Necessita de guerra. Repete assim comigo: guerra. Senão você vai dormir aí. Guerra. Quando olhamos para a promessa, queridos, automaticamente vamos olhar para o esforço que ela demanda. Vamos florescer como igreja, sim ou não? Sim. Então arregaça as mangas que tem muito trabalho para fazer. E nós vamos gastar muita energia trabalhando aqui. Muita energia. E quero dizer uma coisa boa para você: não sou só eu que vou arregaçar as mangas, porque não sou só eu que vou trabalhar. Aleluia. Eu não sou padre, queridos. Sabe aquele lance assim: ó, o padre faz, o padre estudou para isso. Sai fora, queridos. Arregaça as mangas aí que o serviço é nosso. Amém. Esse lance daqui está os estudados e ali está o povo. Queridos, isso aqui não existe. Posso ouvir um amém? Amém. Não existe. Mas requer guerra, queridos. Quando olhamos para a promessa, automaticamente olhamos para o esforço que ela demanda. Queridos, a renovação da mente custa, sim ou não? Sim. Custa. O discipulado custa, sim ou não? Custa. Santificação custa, sim ou não? Custa. Se submeter à liderança custa? Sim. Muito. Aleluia. Eu sempre quis as coisas do meu jeito. Eu falo por mim, queridos, eu sempre quis. Pensa na guerra que eu tinha com o meu pastor, com os meus líderes. Pessoal, as pessoas que me lideravam falavam: você acha que ele é bênção? Lidera ele então, para você ver. Com muito custo aprendi a me submeter a eles, e muito custo. Custa, queridos. Custa o nosso orgulho, custa aquilo que nós achamos. São os gigantes que vamos precisar derrubar. Vamos analisar aqui, queridos. Esse povo era povo escravo, comedor de cebola, sim ou não? Queridos, era povo escravo mesmo, comedor de cebola, queridos. Olha o que Números capítulo 11, versículo 5 nos fala. Lembra dos peixes que comíamos de graça no Egito? Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Deus tira eles dessa situação catastrófica, queridos, e lhes dá uma promessa: vocês vão ser uma nação poderosa. Deus deu uma promessa, sim ou não? Vocês vão ser reis e sacerdotes. Vocês vão trabalhar no agronegócio. Era isso.
vocês vão parar de ser escravos, vocês vão começar a plantar, vocês vão começar a prosperar, a crescer, vocês vão se tornar uma nação poderosa, vocês não vão estar mais subjugados, vocês não vão cozinhar mais tijolos. Queridos, eles fantasiam os peixes. Queridos, você acha que comia peixe? Talvez nas enchentes dos Nilo eles conseguiam pegar alguma coisa, mas não era sempre, queridos. Ficavam o dia inteiro cozinhando tijolo, trabalhando como escravo. É igual o crente, queridos, que olha para trás, ai, como era bom lá no mundo. O que tinha de bom lá, filho? Você só sofria. Só que a gente começa a fantasiar, né? Ah, parece que era tão bom, parece que eu era mais livre. Mentira. Você era um endemoniado, chicoteado pelo capeta. Se está com saudade do Egito, queridos, alguma coisa, assim, não está muito legal o tico e teco, porque... Vamos fazer um balanço então, queridos. Escravo versus gigantes igual a liberdade. Queridos, o balanço é simples. Renovação de mente. Uma mente saudável, uma vida com Deus, sim ou não? Submissão versus orgulho igual a proteção. Não é verdade? E esse é o balanço que nós temos que fazer hoje. Quais são os gigantes que estão pisando na sua terra, queridos? O gigante do medo, o gigante da angústia, o gigante da mentira. Qual é o gigante que está na sua família? Qual é o gigante que está nas suas finanças? Qual é o gigante que está pisando no seu ministério? Qual é o gigante que precisa ser derrubado porque a terra foi dada a você? Quais são os gigantes que nós precisamos derrubar em Campo Largo? A terra é nossa. Amém. A terra é nossa, amém? Amém. Creia junto comigo, queridos. A terra é nossa, amém? Amém. A incredulidade, queridos, berra, não vale a pena, queridos. E a vitória da fé já diz, valeu a pena. Você vai passar pelo Jordão e vai conquistar a terra. Falam amém? Amém. A voz da incredulidade, queridos, nos leva à comparação. Olha o que Números capítulo 13, verso 32 nos fala. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado. A terra pela qual passamos a espiar é terra boa, que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. São homens de grande estatura. O que a voz da incredulidade nos faz? Faz a gente se comparar. Olha lá, os caras são grandão lá, não vai ter jeito. Se a gente sair no soco com eles, eles vão surrar a gente. Queridos, não caia na comparação. Pensa um pântano. Para você entrar, é o pântano da comparação. Aonde você vai se atolar e vai ser difícil você sair dela. Queridos, não entre no caminho da comparação, queridos. E eu e você temos esse mau hábito de ficar se comparando. Sabe por quê, queridos? Nós aprendemos através da comparação. Didaticamente nós aprendemos se comparando. Nós aprendemos movimentos ou linguagem motora através da comparação. Você é pequenininho, você vê seu pai, sua mãe, os adultos andando, o que acontece? Você se compara, você fica em pé, e primeiros passos do bebê é sempre de lado, assim, né? Ele vai andandinho de lado, vai se comparando, daí ele vai vendo, de repente dá os primeiros passos. E tudo na sua vida você vai aprendendo por comparação. Você aprendeu a falar como? Olhando os adultos falando, se comparando e falando. E o grande problema, queridos, é que nós somos competitivos por natureza. E competição só existe por comparação. Sim ou não? Coloca um monte de criança junto, joga um brinquedo lá. Vão querer o brinquedo. Pega em uma certa idade das crianças e fala assim, ó, vamos ver quem corre daqui na parede mais rápido? Porque eles saem se matando, um passando rasteira no outro. E quando perde fica bravo.
chora, sim ou não? Por quê? Porque nós somos extremamente competitivos. Por mais que a gente se disfarce, né? Coloca uma carinha de santo, né? A gente se compara, queridos, e a gente é competitivo. Todos querem ser o primeiro, sim ou não? E o grande problema é que só existe um campeão, queridos. Só existe um que ganha em qualquer competição. Por isso que competição é comparação. Consegue me entender o buraco que a gente se enfia? Queridos, olha o que Salmo capítulo 73, versículo do 1 ao 3 nos fala. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto aqui. De fato, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. Quanto a mim, porém quase me resvalar nos pés. Pouco faltou para que eu se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos... Sabe quem escreveu esse salmo aqui, queridos? Esse é o salmo de Asaf. Asaf era um levita, separado por Deus para a adoração. Sabe quando o templo de Salomão foi inaugurado? Que a glória de Deus invade o templo a ponto dos sacerdotes não conseguirem mais ministrar e todos caem no chão? Lembra lá da inauguração do templo? Sabe quem estava à frente dos louvores naquela noite? Asaf. O mesmo que escreveu esse salmo. E o que acontece? Ele começa a se comparar. Por quê? Porque os levitas não tinham herança, queridos. Os levitas não tinham propriedade. E ele olha, eu como levita não tenho nada, e eu vejo os maus prosperando. Ele compara e ele fala o quê? Meus pés quase se desviaram, porque eu me comparei com pessoas. Queridos, saia do meio da comparação. Não fique se comparando, queridos. Não fique se comparando, queridos. Por não ter bens materiais, Asaf se compara em seu ponto fraco. E ele cria uma ilusão que os ricos têm uma vida sem dores. Se você lê o Salmo, ele começa a se comparar e ele fala assim, quem tem dinheiro não sofre. Queridos, é mentira isso. Posso ouvir um amém? Amém. E ele cria a ilusão que tudo se resolve com dinheiro. A voz da incredulidade, queridos, é a voz da comparação. A vitória da fé é entender que eu e você fomos escolhidos por Deus. E nós temos uma história única. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, Deus tem uma história única para cada pessoa. Por isso que toda comparação é injusta. Queridos, tem pessoas que rompem em certas áreas e momentos da vida, tem outros que rompem em outras, mas Deus está escrevendo uma história individual para cada um. Não dá para se comparar, queridos. A sua história é única. Olha o que Êxodo capítulo 19, do versículo 4 ao 6 nos fala. Vocês viram que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim reino de sacerdotes e uma nação santa. São todas essas palavras que vocês falará aos filhos de Israel. Queridos, imagine, eles se compararam com os outros povos, mas olha quem eles eram. Eles eram uma nação sacerdotal, de rei e sacerdote. E Deus olhou para eles e falou, o negócio é o seguinte, vocês vão ser o meu povo particular. Só que eles olharam para aquele outro povo, se compararam para menor. Agora deixa eu dizer
uma coisa para vocês. Pedro repete essa mesma promessa para a igreja. Hoje eu e você somos reis e sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós nos comparamos com as pessoas agora e nos achamos menor. Daí está o crente falando assim: olha lá o ímpio ganhando dinheiro e nós aqui um bando de coitados. Olha lá o fulano de tal tendo um bom casamento, eu com meu casamento ruim aqui, se compara com o ímpio e se vê como menor. O cara está lá na bruxaria, pastor, e está prosperando e não... Queridos, as perguntas que as pessoas mais fazem é: por que aquele que está lá fazendo macumba prospera? Queridos, não faz sentido isso. Foi o que o povo fez, sim ou não? Sim. Eles receberam a palavra, sabiam que era uma nação santa, separada, povo de propriedade peculiar de Deus, reis e sacerdotes, sabiam disso, e se compararam com outro povo e se julgaram menores. Saia do lugar da comparação. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, a voz da incredulidade, ela sempre vai tentar distorcer a nossa identidade. Olha o que Números capítulo 13, verso 33 nos fala. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Queridos, nos comparamos e logo nos menosprezamos. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Queridos, quando nós começamos a falar daquilo que Deus tem para nós como igrejas, aqui em Campo Largo, se a gente começar a falar o que está no meu coração e no coração da Kelly, talvez alguns vão falar: nós somos como gafanhotos, nós não vamos chegar lá. Assim como foi lá em Vitimarsum, as pessoas falavam: pastor, você tem certeza? Eu falei: tenho certeza, vai ser assim. Um dia eu peguei, queridos, a equipe assim, peguei o flip chart, comecei a desenhar e desenhei o templo. Eu falei: nós vamos ter um templo assim, bonito, uma estrutura assim. E nós estávamos em uma sala de aula, fazendo culto com talvez 6, 7 casais, 8 casais já, firmes. E eles falaram: tem certeza, pastor? Tenho. 5 meses depois entramos lá. Uma estrutura boa, as coisas acontecendo. E eu continuo desenhando para eles. Eu falei: vai para cá agora. Tem certeza, pastor? Tenho, vai ser assim. Consegue me entender? Senão nós vamos nos olhar como gafanhotos. Como gafanhotos. Queridos, quando nós falamos de identidade, um resumo de identidade, queridos, simples, é o ser que se repete. Identidade é o ser que se repete. Os seus pensamentos repetitivos vão formar a sua identidade. Por que Deus fala assim: medite na minha palavra de dia e de... Porque o ser que se repete forma a sua identidade. Eu sou burro, 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 eu sou... É o ser que se repete. Medite na sua palavra de dia e de... Somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos igreja e a igreja sempre avança. Nós somos igreja e a igreja sempre avança. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A pergunta que nós precisamos responder é: quem é você?
Essa é a pergunta a ser respondida. Você não é o seu carro, você não é a sua conta bancária. Quem é você? Eles eram escravos e se viam como escravos, mesmo sendo transformados por Deus. A voz da incredulidade, queridos, sempre vai atacar a sua identidade. A vitória da fé te apresenta uma nova identidade em Cristo Jesus. Você não é um fracasso. Aleluia. A voz da incredulidade vai sempre tentar defender a reputação, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Que será que eles pegaram uma prancheta e chegaram, ô seu gigante, olha para nós aqui, o que você acha da gente? Você acha que eles fizeram isso? Não, queridos. Eles simplesmente chegaram a uma conclusão. Eles simplesmente chegaram a essa conclusão. Eles estavam muito preocupados com o que os outros pensavam deles. O que será que esses gigantes pensam de nós? Só que, queridos, 40 anos depois, Raabe já estava falando que o povo tremia de medo deles. Deixa eu falar uma coisa para você, para a sua saúde mental. Pare de imaginar o que os outros pensam de você. Você acha que eles fizeram pesquisa? Não, eles chegaram a uma conclusão que eles achavam que aquele povo pensava deles. Pare de pensar o que os outros pensam de você. Pare de defender a sua reputação. Pastor, estão falando mal de mim, que bom, bem-vindo ao time. Todo mundo fala mal de todo mundo, está tudo certo. Queridos, se como pastor eu for me preocupar com o que os outros estão pensando de mim, queridos, eu estou no sal. Uma vez atendi um pastor, queridos, por Deus, queridos, você não vai acreditar, é verdade. Fui atender um pastor, preciso falar com você. Eu falei, beleza, vamos sentar aí. Queridos, o cara ficou 2 horas falando. E não deixou, eu não falei 1 minuto, porque ele estava falando mal das ovelhas da nossa igreja. 2 horas, porque eu ali com o cara, eu tentava falar, o cara não falava. Eu falei, pelo amor de Deus, o cara não vai deixar eu falar, deixa ele falar. E ele chegou assim, se você não falar para eles, pararem de falar mal de mim, eu vou abrir um processo contra eles. Eu falei, cara, você tem certeza disso? Um pastor defendendo a sua reputação. Eu falei, cara, a única coisa que eu consegui falar para ele, estão falando mal de você? Cara, bem-vindo ao time, todo mundo fala mal de você. Porque todo mundo tem uma boa ideia, acha que o pastor está errado, todo mundo tem uma teologia melhor. Eu fiquei olhando para ele e falei, cara, você tem certeza disso? E ele falou sério, ele falou assim, isso cabe em processo, nós estamos numa cidade pequena e eu vou processar eles. Eu falei, queridos, para mim não faz sentido nenhum, queridos, a gente precisa morrer pela nossa reputação. Se eu ficar defendendo, queridos, eu vou passar a vida inteira brigando com os outros. Pastor, falaram mal de mim, falaram mal de Jesus, queridos, perseguiram Jesus. Falaram que ele é endemoniado, filho de Beelzebub. E ele deu uma boa notícia para nós, uma promessa assim, e algumas promessas de Jesus, queridos, elas são incondicionais, vai acontecer. Sabe aquelas caixinhas de promessa? Eu tenho vontade de reformular elas assim um dia. E uma das promessas que eu ia pôr lá assim, ó, se chamaram o filho do homem de filho de Beelzebub, se perseguiram ele, vão perseguir vocês. Se falaram mal do médico, vão falar mal de... E ainda ele fala, bem-aventurado quando fizerem isso. Então, bem-vindo ao time, você está andando com Jesus, não vão falar mal de você. Vão te caluniar, eles vão tentar te derrubar. E está tudo certo, sim ou não? Só que se a gente ficar defendendo a nossa reputação, queridos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Aqui ainda não começou, queridos. Mas deixa eu dar uma boa notícia, vai começar. Queridos, enquanto a gente está aqui em 30, 40, queridos, daqui a pouco a gente vai estar em 100, 150, o que vai acontecer? Vieram pescar em aquário dos outros. Queridos, se prepara. Eu já estou escaldado com isso. Vieram roubar o dos outros, vieram fazer isso. Ah lá, dão ceia para criança. Daí começa tudo aquele troço chato.
Lá o demônio pega e joga as pessoas no chão. Queridos, já estou escaldado com isso, já estou acostumado. Se a gente ficar tentando defender a nossa reputação, queridos, nós vamos perder tempo. Eles estavam muito preocupados com o que os outros diziam. Pessoas que defendem a sua reputação não conquistam, porque gastam toda a energia tentando se defender. Você chegar para mim, pastor, falaram mal de você, está tudo certo, já estou acostumado com isso, faz parte. Às vezes a pessoa é imatura, às vezes precisa disso, precisa daquilo. Não concordei com o que o pastor falou, bem-vindo ao time, vai ter um monte que não concorda e está tudo certo. Pare de pensar o que os outros pensam de você. Você já fantasiou assim? Nossa, fulano de tal está falando mal de mim, assim. Depois você chega perto da pessoa, mal gente boa, assim, nem estava pensando em você, e você não é o centro do mundo. Ah, o pastor pregou para dar... O primeiro que vim para mim falar assim, pastor pregou para dar indireta. Deixa eu te falar uma coisa, você não é o centro do mundo, as pregações não giram em torno de você, e eu não estou pensando em você quando eu estou escrevendo as pregações. Uma vez um chegou para o pastor Hugo e falou assim, se o pastor tiver algo para falar, que ele venha falar para mim na minha cara. Queridos, eu tinha pregado a mesma mensagem uma noite antes na igreja de São José, ainda bem que gravaram, falei, pede para esse filho de Jesus e escutar essa mensagem. O cara foi escutar, queridos, era a mesma mensagem, os mesmos exemplos, a mesma coisa que eu preguei em São José dos Pinhais, queridos, uma noite antes, e deu para o pastor Hugo ainda, fala para ele que ele não é o santo do mundo, que a igreja não gira em torno do umbigo dele. Aleluia, é bom desabafar às vezes. É verdade, queridos. Porque às vezes a gente cai nesse lance, a gente é o centro do mundo, tudo gira em torno dos meus problemas. Fulano de tal está falando de mim, querido, você não é tão importante assim. Meu Deus! Sim ou não? Sim. Você já fantasiou assim? Fala a verdade. E deixa eu te falar uma coisa, você fazendo ou não fazendo, vão falar de você. E sabe qual que é outra boa notícia? Você fala dos outros também. E é pecado. Se você perguntar para Jesus, Jesus vai falar, nada a ver, cara, o que você está fazendo. A voz da incredulidade que lhes defende a reputação, a vitória da fé vai falar o quê? Nós já estamos mortos. Olha o que Gálatas capítulo 2, versículo 19 ao 20 nos fala. E com esse texto eu quero finalizar hoje. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. O que Paulo fala? Estou. Não é estarei, é estou. Presente contínuo. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando falam mal de você, queridos, lembre-se, você morreu. Aleluia. Estou crucificado com Cristo. Você já chutou cachorro morto? Não, né? Espero que não. Mas se você chutar um cachorro morto, ele te morde? Não morde por quê? Morto. Porque o quê? Morto. Quando falam mal de você, por que você se defende? Você já deveria estar morto. E a vida que você vive agora, você vive pela fé no Filho de Deus, em Cristo Jesus. Queridos, eu fiz anatomia, queridos, na faculdade durante 1 ano e meio. Tive aula de neuroanatomia, anatomia. E a gente pegava os cadáveres lá, na PUC, a gente pegava os cadáveres, víamos, estudávamos, e daí a gente ganhava meio ponto para quem suturasse o cadáver, que é costurar. E eu falava para o professor, deixa que eu fique costurando, ficava costurando o defunto lá. Bonito de ver, querido, nem se mexe. Pode falar mal, pode bater, pode azucrinar. Os piadas da sala ficavam zoando, batia na bunda do morto. Ficavam lá zoando lá, e nós costurando os defuntos lá. Queridos, nenhum nunca respondeu para nós. Não se metia em conversa, não falava mal dos outros, não se atravessava, não era orgulhoso, estava ali morto. Morto. Já estou crucificado. Você já morreu em Cristo.
temos uma promessa, sim ou não? Vamos viver o florescer de Deus em nossas vidas. Então, foque no propósito. Foque no propósito e conquiste. Vamos vencer a incredulidade. Posso ouvir um amém? Amém. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém. Vamos nos colocar em pé, queridos. Vamos orar? Antes de orar, queridos, nós vamos ter um momento de louvor. E esse, se eu pudesse classificar, queridos, e eu já falei para vocês, vou repetir todas as vezes, eu não posso classificar momentos melhores ou piores do culto, tudo se completa. Mas do meu ponto de vista, esse é um momento extremamente importante, onde nós colocamos a palavra que nós recebemos diante de Deus. Falamos, Deus, é assim mesmo. Quais são os pontos de incredulidade na minha vida? Quais são os pontos onde o Senhor quer me esticar na fé? Aonde eu tenho dado muita atenção à voz da incredulidade? Eu quero que você tire um tempo agora para você orar. E esse tempo é entre você e o seu Deus. Aquilo que eu tentei fazer aqui, queridos, é ministrar a palavra. Mas quem vai te convencer ou firmar algumas coisas é o Espírito Santo. Então fale com Ele agora. Tire um tempo.